Vamos à leitura bíblica. Vamos ao texto bíblico nesta noite. A mensagem que o Espírito Santo de Deus quer trazer aos nossos corações está escrita no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13. Acompanhe comigo. Lucas, capítulo 23, versículo de número 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Oh, glórias a Deus! Este é o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia. E no livro sagrado do cristianismo, no livro sagrado dos cristãos, você encontra a vida, a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que lemos no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13, ele traz uma parte muito especial, ele traz uma parte muito maravilhosa, podemos assim dizer, que nos leva ao entendimento de que este sacrifício deveria acontecer. Este sacrifício deveria acontecer, porque este de fato é um julgamento onde as testemunhas são apenas testemunhas de acusação. Este é um julgamento efetuado por um homem que se coloca na posição de juiz, chamado Pôncio Pilatos. Mas não foi ele que fez o primeiro julgamento. Este homem passou por tribunais diferentes. Este homem passou, na verdade, por 3 tribunais. O primeiro tribunal que ele foi apresentado foi o próprio Herodes, que se julgou incapaz de julgá-lo, que se julgou incapaz de condená-lo, que preferiu ouvir a voz da sua esposa quando ela disse: não atenteis para esse homem, porque somente de pensar nisso eu tremo de medo. Eu tenho tido sonhos, eu tenho tido visões, não toque nesse homem. Então Pilatos pega Jesus e manda Jesus para outro tribunal, para que ele fosse julgado em outro tribunal. Herodes, tetrarca da Galileia, ele iria fazer o julgamento de Jesus. E ele se alegrou quando disseram que Jesus ia até ele. Porventura ele já havia decapitado João Batista, e agora Jesus Cristo estava sendo apresentado diante dele, e muitas histórias ele havia ouvido falar. Ele havia ouvido falar das maravilhas, ele havia ouvido falar da cura de pessoas.
como do cego Bartimeu. Ele ouvira falar de paralíticos que andaram, ele ouvira falar de mudos que falaram, ele ouvira falar de pessoas leprosas que foram curadas, inclusive ele ouvira falar de Lázaro, que estava morto e ressuscitou. Então Herodes tinha uma satisfação imensa em encontrar-se com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, ele pensou que Jesus era um mágico, que Jesus poderia alegrá-lo, que Jesus poderia fazer alguns malabarismos espirituais a fim de que ele satisfazesse o seu ego pessoal, a fim de que ele satisfazesse a sua vontade pessoal e pudesse se deliciar vendo as maravilhas que o poder espiritual que Jesus Cristo tinha se manifestasse ali naquele lugar. Porém, Jesus nenhum sinal fez. Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus em silêncio. Ele se preparou para ser imolado. Ele se preparou para ser entregue. Ele se preparou para ir ao martírio. Ele não tinha que advogar sua própria causa. Ele precisava ser condenado. Não existia salvação para o homem. Não existia perdão para o homem. Não existia uma saída para a humanidade, porque todos pecaram. Eu, você, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que me acompanham, todos aqueles que estão distantes daqui, todos os 8 bilhões de pessoas que caminham em torno do globo terráqueo, todos eles, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde aqueles que nasceram lá no paraíso, Adão e Eva, até o último homem que faleceu no dia de hoje e que vive por sobre a face da terra, pecou. E todos estão destituídos da natureza divina, destituídos da vida eterna, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus olhou para o mundo, João capítulo 3, versículo de número 16, Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem os seus pecados perdoados, ele não morrerá e terá a vida eterna. Vejam bem, senhoras e senhores, ele só fez o bem. Ele só fez sinais, prodígios e maravilhas. Ele só curou pessoas. Ele só libertou oprimidos. Ele só trouxe felicidade. Por onde ele passava, as multidões seguiam. Ele caminhou por sobre as águas do mar da Galileia. Ele estendeu a mão a Pedro e fez com que Pedro caminhasse por sobre as águas também. Ele apaziguou a tempestade no mar. Ele fez que no mar, que estava revolto com ondas de 3, 4 metros de altura, se fizesse uma grande bonança. A sua voz, o vento e a tempestade obedeciam. A sua voz, os mortos que estavam já sepultados como Lázaro, saíam da sepultura, porque o sistema orgânico do ser humano voltava a funcionar e o espírito tornava ao corpo daquela pessoa morta. A sua palavra, as coisas se fizeram. E João escreveu no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio ao mundo, e quando ele veio ao mundo, os seus ensinamentos eram de perdão, os seus ensinamentos eram de amor, os seus ensinamentos eram de paz, os seus ensinamentos eram para que as pessoas perdoassem e amassem umas às outras. Ele resumiu toda a lei. Ele disse: a principal lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. E ele ensinou a amar. Nele não havia pecado algum. Nele não havia mancha, não havia mácula, não havia nada errado, nada que ele possa ter feito errado. Ele lançou verdades nos rostos dos religiosos. Ele chamou os religiosos de falsos. Ele não permitiu que as moedas fossem cambiadas no templo. Ele virou a mesa dos cambistas. Ele colocou os cambistas para fora, determinando que aquela casa era uma casa de oração, e ali eles deviam se prostrar diante do Senhor e buscar espiritualmente as coisas de Deus. Ele fez aquilo que era bom. As suas passagens, as suas parábolas eram maravilhosas. Ele transformou a água em vinho. Ele anuncia o novo nascimento para Nicodemos.
Ele, somente ele, multiplicou o peixe e o pão, e de 2 peixinhos e 5 pães, ele alimentou uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Eram 5.000 homens, eram mais de 20.000 pessoas naquele deserto. Ele operou maravilhas, ele fez tudo de bom. E por que não ficarmos com ele? Por que abraçarmos as concupiscências do pecado? Por que nos enchermos de coisas ruins e não aceitarmos aquilo que é bom? Por que não fazermos a coisa certa? Por que não andarmos no seu caminho? Por que não ouvirmos a sua voz penetrando na nossa mente, dizendo: este é o caminho, este é o caminho, andai nele, andai nele, andai no caminho. Mas nós, seres humanos, não queremos ouvir a voz dele. Nós precisamos e preferimos ouvir a voz das nossas vaidades, a voz do nosso intelecto humano, a voz dos prazeres que o mundo nos dá. E quando nós deixamos as coisas espirituais de lado, quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, parece que o nosso corpo vai se abrindo para a entrada de espíritos malignos, vai se abrindo para a entrada de espíritos imundos que começam a fazer com que a nossa mente fique conturbada, que começam a fazer que a nossa mente fique completamente nublada, que ela fique como se fosse um vidro embaçado e que nós não consigamos ver a realidade dos fatos do outro lado para podermos ter uma decisão correta da escolha que devemos ter na nossa vida. Esta é a verdade, senhoras e senhores. Existem forças espirituais trabalhando. A força espiritual do Espírito Santo de Deus, que ecoa nas palavras que vos anuncio nesta hora, e as forças espirituais da maldade, que nesta hora se manifestam de uma forma horrenda e caótica, com o objetivo único de subtrair a tua paz, de subtrair a tua felicidade, de subtrair aquilo que você tem de bom, a essência de Deus que está no seu coração. E nós chegamos aqui diante deste texto bíblico, e nós encontramos aqui o terceiro tribunal, o tribunal instaurado agora novamente por Pilatos. 2 instâncias, ninguém o condenou. Herodes o vestiu de púrpura e o mandou novamente para Pilatos. Pilatos recebeu. E Pilatos agora ele vai à frente do povo. Existe agora pessoas ali que vão determinar a sua sentença. Ele não tinha motivos para ser condenado. Existiu sim um julgamento. Eu quero que vocês entendam, não está na Bíblia Sagrada, mas foi lavrada uma sentença. A sentença de Jesus Cristo. Ela foi escrita e ela foi lavrada e ele foi condenado à morte por crucificação. Uma morte horrível, uma morte terrível, e ele estava levando aquela cruz sem nenhum pecado, sem nenhum motivo. E ali haviam muitas pessoas. Naquele local onde ele estava, naquele tribunal que estava instaurado, havia pessoas que ele curou, havia pessoas que ouviram a pregação dele, havia pessoas que ouviram a sua voz, que estiveram com ele, que tocaram o seu manto. Havia as pessoas também que eram religiosas, amarguradas, o seu coração estava preso no judaísmo, na religião que eles possuíam. Havia pessoas também que estavam ali e que tiveram contato com ele, ouviram a sua voz, falavam dele, diziam: um profeta se levantou. Se reuniu uma multidão de pessoas naquele lugar. E aquele povo precisava fazer uma escolha. Então o juiz, o Pilatos, e os principais 2 sacerdotes, veja bem, versículo de número 13 do capítulo de número 23. Então o juiz, e convocando Pilatos, ele convoca, Pilatos convoca, e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, Pilatos convoca todo mundo e diz assim: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das do que acusais eu acho nesse homem. Ele não tem nenhuma culpa.
Eu não estou vendo nenhuma culpa. Vocês estão acusando ele injustamente. Vocês estão falando dele, mas não é verdade o que vocês estão falando. Não é verdade. Eu já mandei, eu já fiz a minha parte. Olha, vocês estão falando, eu estou examinando, eu estou avaliando, eu estou vendo, eu já peguei o testemunho dele, eu já ouvi ele falar, eu olho nos seus olhos e vejo que ele não representa perigo algum, ele não porta armas, ele é um homem de tratos finos, ele é um homem que não tem cometido nenhuma falta, eu não vejo nele culpa alguma. E aí no versículo 15 ele expressa: nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digno de morte. Ou seja, ele não é digno de morte, ele não é digno de morte, não, nem Herodes. Herodes olhou para ele e não achou nada que pudesse levá-lo à morte. Não tem por que matar, não tem por que matar ele, eu não estou vendo por que matar ele. E continuou a anunciar. No versículo 16 ele propõe uma pena mais branda, ele propõe uma pena mais suave, ele diz assim, ó: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Ou seja, eu vou mandar chicotear ele, eu vou mandar ele apanhar com varas, eu vou mandar esbofetear ele, eu vou mandar machucar ele bastante, eu vou castigar ele bastante, ele vai levar vários açoites, ele vai ser retalhado e depois eu solto, porque morte não precisa matar. Mas existia uma profecia dizendo que o sangue precisava ser derramado para que nós tivéssemos perdão. Você não foi comprado pelo ouro e pela prata que esse mundo pode produzir. Você não foi comprado por nada que esse mundo possa ter. Você não foi comprado por nada, absolutamente nada que se tenha valor. O dinheiro, o dólar americano, o euro, qualquer moeda desse planeta, seja diamantes, rubis, esmeraldas, pedras preciosas, seja o que for, não pode comprar a tua salvação. Não pode modificar a tua condição. Só tem uma moeda que paga o preço do teu pecado. E esta moeda é o sangue de Jesus, é a vida de Jesus. Ele entregou-se a si mesmo, ele se entregou por amor, ele se entregou com prazer, ele se entregou apaixonado, ele se entregou para que você tivesse perdão, para que eu tivesse perdão, para que nós tivéssemos perdão. E ali naquele momento havia uma escolha a ser feita. Ali naquele momento havia a escolha a ser feita, porque a lei mosaica dizia que por causa da festa teria que haver piedade, teria que haver misericórdia, teria que haver uma determinada pessoa poderia ser solta num julgamento, e eles haviam perdido um homem chamado Barrabás. Versículo de número 17 diz assim: e era necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos a Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e um homicídio. Veja bem, nós tínhamos de um lado um santo, nós tínhamos de um lado um homem que não pecava, um homem que trazia uma palavra pura, um homem que trazia uma mensagem santa, um homem que trazia uma mensagem que ia ao coração do ser humano, um homem que amava a paz, um homem que pregava a paz, um homem cuja virtude sobrenatural de Deus estava sobre a vida dele. Aonde ele tocava havia cura, aonde ele passava as pessoas eram transformadas, o amor era vindo ao mundo, a paz, a santidade, a alegria, a felicidade era vinda ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a multidão inteira gritava: solta-nos a Barrabás. Eu gostaria de perguntar para você agora que está me vendo na sua casa, que está me acompanhando, que está ouvindo essa mensagem, você tem a oportunidade de dizer sim à bebida alcoólica e dizer não a Jesus. Você tem a oportunidade de dizer sim às drogas e dizer não a Jesus. Você tem a oportunidade de dizer sim à prostituição e não a Jesus. Você tem a oportunidade de dizer não e sim. Sim ou não. Jesus, ele te traz a paz. Jesus, ele te traz a felicidade.
Jesus, ele te traz a cura. Jesus, ele te traz a santidade. Jesus te traz o perdão. Jesus sara as feridas da alma. Jesus transforma a sua vida. Jesus muda a intenção do seu coração. O mundo não. O mundo te traz o ódio. O mundo te traz a morte. O mundo te traz o vício. O mundo te traz o perigo. O mundo te traz a perturbação. O mundo te traz a natureza maligna. Mas esses homens, eles não estavam sozinhos. Não, esses homens não estavam sozinhos. Porque veja bem o versículo 20 o que nos diz. Barrabás tinha sido preso por um homicídio, tinha matado uma pessoa e tinha feito um grupinho de pessoas para armar ciladas e matar pessoas. Mas no versículo 20, a Bíblia diz assim: falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar Jesus. Pilatos voltou a falar, mas quando eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, então, ele voltou a falar, versículo 22, e disse: mas que mal ele fez, não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Versículo 23, olha só. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo para que fosse crucificado. Meu Deus, o que possuiu a mente daquelas pessoas? O que faz com que o homem fique tão cego, que o homem não consiga ver a bondade de Deus diante dos seus próprios olhos? O que faz com que o homem viva uma natureza tão obscura, tão negra, uma natureza tão maquiavélica, uma natureza tão maligna, de pedir a morte de cruz, a morte mais cruel criada pelos romanos, a morte de crucificação para um homem que nenhum mal fez? E pedindo ao contrário, fazendo a escolha para que lhes soltassem um homicida, para que lhes soltassem um bandido, para que lhes soltassem um criminoso. É uma escolha que nós fazemos na vida. E aquele povo, eles gritavam de uma maneira tão intensa, eles formaram um alvoroço tão intenso, pedindo a crucificação do Santo Cristo de Deus, do Santo Jesus, que era perceptível a presença das entidades malignas possuindo a mente daquelas pessoas. Satanás parece que encontrava brechas no ódio do coração humano. Satanás encontrava brechas na sensação, no desejo de ver sangue que o humano tem. Hoje em dia nós temos as lutas do UFC, parece que está cada vez tendo mais adeptos, cada vez mais pessoas gostando, porque gostam de ver sangue, porque gostam de ver a violência. No radiojornalismo, parece, radiojornalismo e também no jornalismo da televisão, parece que o que mais se vende é a violência. Matou um aqui, matou um ali, e a violência é cruel, e a violência é dessa forma. Parece que o homem, ele fica impregnado com aquele fundo musical de suspense, e ele acaba esquecendo das coisas boas para viver aquele drama que a sociedade toda está vivendo de vingança. As notícias que mais chamam a atenção nos jornais, nos telejornais internacionais, são as notícias das guerras. Porque o homem, na sua natureza animal, abre o coração para que esse coração se encha de demônios e ele quer ver o sangue. Ele quer ver o sangue. A vontade do ser humano é ver o espetáculo de sangue. Era assim desde o início, quando os romanos queriam alegrar as pessoas, eles colocavam seres humanos para serem comidos por leões como forma de diversão. Cristãos deveriam ser comidos por leões, por outros animais ferozes. Foi assim desde o princípio, quando os gladiadores se digladiavam com espadas dentro de uma arena, um tirando a vida do outro para satisfazer o bel prazer das pessoas que se alegravam, e eles diziam que eram jogos de violência. Sempre foi assim. A própria religião desde o princípio quis impor a sua regra de fé.
A Santa Inquisição é violência. Nós sabemos que as cruzadas feitas entre cristãos e muçulmanos é violência. Nós sabemos que a guerra da Iugoslávia, de Kosovo, foi violência pura. Nós sabemos que o massacre feito aos judeus na Alemanha foi religião misturada com violência, e sempre a religião está misturada com violência. E nós temos aqui uma atitude maligna de Satanás. Satanás, ele toma posse da cabeça daqueles sacerdotes. Pessoas que se dizem pessoas de Deus, quando se deparam com a presença do Espírito Santo, mas se deixam persuadir por Satanás, ficam violentas. Eu já vi pastores ungidos, pastores abençoados, pregadores do evangelho da salvação, se transformarem em homens violentos, em homens sanguinários e agressivos, em homens cruéis, porque deram lugar e vazão para Satanás entrar no seu coração. Não conseguiram manter o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio, e lanço-lhes esta vergonha em rosto, porque foram incapazes de dominar a sua natureza animal. E como estes sacerdotes descritos na Bíblia Sagrada, no julgamento de Jesus Cristo, procederam, incitando o povo contra um santo que só fazia o bem, que só fazia a vontade do Pai, que só ensinava a paz, que só trazia o amor. E você, o que tem feito da sua vida? Qual é a escolha que você tem feito? Estamos aguardando o carnaval. E daqui a pouquinho, as avenidas do Brasil estarão repletas de folhões embriagados. Ninguém vai são para a avenida. Não me diga que não tem que tomar alguma coisa para incentivar, porque tem, né? Aí começa com uma cerveja, vai a bebida alcoólica, vai pegando, e tem gente que já tem outras práticas, vai alimentando seu organismo com outras substâncias, que são substâncias que vão deixar ele mais legal, mais light, e aí começa todo tipo de atrocidade. E Satanás vai brincando aqui, brincando ali, e quando os folhões entram na avenida, eles estão embriagados, eles acabam incorporando aquele demônio, incorporando aqueles espíritos malignos que estão ali, e aí começa a prostituição, aí começa a lascívia, a imoralidade, as concupiscências nocivas da carne, tudo aquilo que é imoral diante de Deus, e parece ser normal. Parece ser normal. Os noticiários estampam nas suas páginas dizendo: olha, temos que usar proteção para fazer sexo. É isso mesmo, camisinha. Isso vai evitar neste carnaval que as pessoas peguem doenças infecto-sexualmente contagiosas, DSTs, a AIDS, o HIV. Então vamos fazer dessa forma. Meus amados, meus queridos, existe uma decisão a ser tomada. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é aquele que grita: eu quero Jesus, ou você é aquele que grita: solta-me Barrabás. Ou você é aquele que diz: eu sou do Espírito Santo, o Espírito de Deus está na minha vida. Ou você é aquele que diz assim, para longe do Espírito Santo: eu quero mesmo é o fogo desta folia. Foi duro na minha palavra? Duro será o juízo para aqueles que não ouvirem a minha voz. Assim diz o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que alerta nesta hora. Olhais, não pequeis, não erreis, não brinqueis com as coisas de Deus, porque de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, isto também ele colherá. Aleluia. Entendam uma coisa: naquele tribunal, as pessoas embriagadas pelas hostes malignas das trevas pediram a crucificação do Filho de Deus. Se elas não tivessem endemoniadas, se elas não tivessem oprimidas, se elas não tivessem completamente cegadas, elas não pediriam esta condenação. Elas iriam optar por ouvi-lo, iriam optar por sentar-se e dizer: fala-nos mais da tua paz, toca-nos e seremos sarados,
Liberta-nos como fizeste do outro lado da região de Gadara, quando encontraste aquele homem possesso com uma legião de demônios. Estas pessoas diriam desta forma, mas não. Elas gritavam: crucifica-o, porque nós queremos ver a sua morte. Crucifica-o, porque nós queremos ver o sangue derramado. Crucifica-o, porque nós queremos ver ele sofrer, agonizar naquela cruz. Nós queremos estar na via dolorosa e nós queremos ficar zombando quando ele passar, carregando o instrumento da sua morte. Nós queremos estar ali depois que ele for cortado, chicoteado, espancado, surrado, batido, maltratado, humilhado. Nós queremos ver o sangue derramado e queremos ver ele ser pendurado naquele madeiro até ele dar o último suspiro. Isso nos dá prazer, isso nos dá alegria, isso nos dá felicidade. Pilatos, por favor, Pilatos, coloque-o numa cruz. Oh, eu sinto força nessa palavra. Eu sinto poder, um poder sobrenatural que emana do lugar aonde eu estou. E ele se reparte por todo o globo, a fim de que toda alma seja envolta numa unção sobrenatural do poder de Deus. Para que todo aquele que se encontra ferido pela amargura do pecado, para que todo aquele que se encontra ferido pela mágoa das coisas que lhe fizeram, para todo aquele que não consegue liberar perdão, para todo aquele que não consegue amar, para todo aquele que está ali abatido, cabisbaixo, possa sentir essa esfera de poder, possa sentir essa esfera de unção, possa sentir essa esfera de glória e possa ser restaurado, modificado, transformado, lavado e purificado pelo poder do sangue derramado naquela cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adorado, bendito seja o nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler um texto em Provérbios. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada. Eu vou colocar essa imagem na tela para você que não tem a Bíblia. Mas se você quiser anotar para ler depois, o texto que eu vou ler está escrito no capítulo de número 8, no versículo de número 32. Versículo de número 32 a seguir. Diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Meu Deus. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, e não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. E todos os que me aborrecem, estes amam a morte. Ó Deus poderoso, Deus supremo, bendito, adorado, glorioso, Deus eterno, Deus que nos envolve com este poder, com esta maravilha, Deus santo, Deus maravilhoso, em tua presença nos reunimos nesta hora, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Eu sei, meu Deus, que bradas dos altos céus. Eu sei, meu Pai, que eu não tenho forças em mim mesmo para prosseguir com esta palavra, mas tu me sustentas em tuas mãos. Eu sei, Senhor, que a minha vontade seria de parar, de me deitar no chão, de me prostrar ao solo, de prosseguir em oração, te adorando, clamando, suplicando pelo teu santo nome, ó Pai. Mas algo me impele a anunciar o teu evangelho, e eu te peço, Senhor, que dos altos céus tu me dê forças, Pai, que emana a tua unção, a tua glória sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, eu sinto ecoar de línguas estranhas, Senhor. Eu sinto pessoas nesta hora, e embora estejam distantes deste lugar, eu as vejo, Senhor, clamando e suplicando, com lágrimas vertendo em seus olhos, dizendo: eu faço uma opção.
E a opção que eu faço é de ouvir a voz de Deus nesta hora, e ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos do Senhor. Pai, eu te peço que humildemente o Senhor continue a falar profeticamente ao coração de todos aqueles que nos ouvem, Pai. Continua a te expressar, Senhor, porque existe uma escolha a ser feita e nós não podemos fazer, em hipótese alguma, a escolha errada. Pai, ilumina-nos, Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, Lucas capítulo 23, versículo 22. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e o dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Quando você escolhe o caminho errado, você deve arcar com as consequências daquilo que você faz erroneamente. Um juiz, Pilatos, não poderia ter dado essa sentença. Um juiz santo, que não via culpa, que não via pecado, ele não poderia ter dado uma sentença de morte em hipótese alguma a um homem que nenhum pecado praticou, que nenhum crime praticou. Ele sabia que Jesus Cristo não havia praticado crime algum, mas ele, por causa da gritaria dos tais, por causa do pedido dos tais, também se cegou por Satanás. É preferível não me meter nessa confusão. É um problema deles. Vou soltar o bandidão Barrabás aqui, já que eles escolheram. Ó, tô soltando aqui. Esse aqui é o bandidão, o cara que faz a cabeça de vocês, o cara que mata, o cara que promove sedição, tá aqui. A escolha de vocês tá aqui. E este aqui, ó, eu tô entregando na mão de vocês. Faz com ele o que vocês quiserem. Vou mandar um centurião. Esse centurião vai acompanhar ele. E aí, vocês querem que espanque? Nós vamos espancar. Vocês querem que crucifique? Nós vamos crucificar. Nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele. E Pilatos lava as suas mãos. A escolha errada do ser humano. Qual é o caminho que você está trilhando, meu amigo? Eu falo agora ao vivo com as pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Adoração em Bangu. Rádio Adoração Gospel em Bangu. Eu sei que eu chego a muitos locais nas favelas do Bangu, no Rio de Janeiro. Meus queridos, meus amados, meus diletos irmãos, filhos de Deus, que estão aí de porte de metralhadoras no morro, vocês escolheram estas metralhadoras ou a cruz de Cristo? Pois se vocês escolheram essas metralhadoras, vocês vão parar mesmo na cadeia, nos presídios de Bangu. Isso se porventura sua vida não for tirada. Mas se vocês escolherem servir a Jesus Cristo e andar pelo caminho da salvação, ter o Evangelho, a graça de Cristo na sua vida, que não tem preço, é gratuita, é o dom imerecido de Deus sobre todos nós. Se você escolher andar nos caminhos de Jesus Cristo, você terá a salvação. E Deus fará de ti, assim como fez de mim, um profeta sobre esta nação, fazendo a tua voz ecoar aos quatro cantos da terra. Isso eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Você que me acompanha em São Paulo, através da rádio ZFM, eu quero dizer a todos vocês que me acompanham, o Espírito de Deus emana desde este lugar até os seus lares, as suas casas, as suas famílias, aonde os senhores me acompanham, a fim de que não façais a escolha errada, não sigais atrás da religião. Religião nunca salvou ninguém. Religião sempre foi motivo de briga, de confusão. Existem tantas religiões, existem tantos tipos e todos eles professam servir a Deus.
Mas existe um só caminho, e este caminho se chama Jesus. Existe uma só verdade, e esta verdade se chama Jesus. Existe só um acesso à vida, e esse acesso à vida se chama Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje você pode fazer a sua opção de escolha. Sim, você pode fazer a sua opção de escolha. Escolha Jesus. Não deixe que demônios o seguem. Estamos às vésperas, queridos. Segunda-feira, hoje, segunda, estamos às vésperas daquilo que nós podemos dizer da maior profanação do santuário de Deus. Por que digo a maior profanação do santuário de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em vós, e vós sois santuário de Deus. Profanar o santuário de Deus é usar este corpo que você possui para a prática de sexo ilícito, para a prática da depravação, para fazer coisas erradas nesse carnaval, coisas que desagradam a Deus. E você tem o livre-arbítrio, o poder de dizer sim ou não. E no momento que você dizer, mas só um pouquinho não vai fazer mal, então eles vão cobrar, eles vão vir, aquelas legiões malignas vão dizer um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e quando você vê, não dá mais para voltar atrás. Menina de 13, 14 anos de idade que me ouve agora, zela da tua juventude, zela da tua pureza. Menino, zele da tua pureza, da tua inocência. Se guarde do mundo, não se contamine. Não é lindo o que fazem lá fora. O que fazem lá fora é ocultar a verdade de Deus e encobri-la com uma mentira. Carnaval deriva de carne, de carnalidade. O que é carne não é espírito, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne para que você não faça o que você quer. Portanto, a boa decisão é você se abster da carne e se colocar em espírito diante de Deus. Oh, Deus poderoso. Hoje, você tem uma oportunidade. E se você não aproveitar essa oportunidade hoje, talvez ela nunca mais lhe será dada. Talvez porque ele não tenha tempo de lhe dar. Parece que vejo os laços e as ciladas armadas nos caminhos. Parece que vejo o resultado nocivo e maligno deste carnaval. As multidões de mortos espalhadas pelas rodovias desta imensa nação. Os corpos trucidados e destruídos pelas brigas que acontecerão. Parece que vejo mais cadeias lotadas. Parece que vejo muitas pessoas completamente hospitalizadas. Parece que vejo uma geração nascendo daqui a 9 meses, nascendo do fruto do pecado, debaixo de uma maldição oriunda da prática de coisas corruptíveis e enganosas. E essas maldições acompanharão e destruirão vidas e destruirão gerações, quando nós podemos dizer não, nós queremos Deus, nós queremos paz, nós queremos Jesus, nós não queremos ver o sangue, nós queremos nos lavar no sangue do Cordeiro e ser purificados por esta verdade, transformados por essa verdade, sarados por essa verdade. Sei que vocês me ouvem agora. Eu peço, por favor, dê uma oportunidade para Jesus na tua vida. Dê uma oportunidade para que você possa ser feliz. Você mesmo merece ser feliz. Se dê esta oportunidade, por favor. Por favor! Não deixe Satanás te enganar. Existe uma porta, ele disse, eu sou a porta. Ele não foi crucificado em vão, ele foi crucificado para que tivéssemos perdão. Ele foi para a sepultura e levantou ao 3º dia.
Ele voltou, apareceu para os discípulos. E através do pecado de um homem, esse homem Adão, a morte entrou no mundo. E através da ressurreição de um homem, da morte e ressurreição de um homem, o perdão veio ao mundo. Existe sim perdão para o teu homicídio, existe perdão para o teu latrocínio, parricídio, matricídio, existe perdão para o furto, para a avareza, para a prostituição, existe perdão para as traições, existe perdão para todas as coisas, a mentira, a vaidade, mas desde que você se prostre diante dele, com sua boca você confesse que ele é o Senhor e no seu coração você creia que ele é o Salvador. E clame pelo Espírito Santo. E deixe as práticas pecaminosas de lado. E Deus, que é Pai, te salvará. Santo Deus, Tu que estás presente nesta hora, Senhor. Tu que estás presente nesta hora em todo lugar. Começa a promover milagres, Senhor. Milagres extraordinários da Tua força e poder. Senhor, eu sei que estou entrando em hospitais. Eu sei que eu estou entrando, Senhor, em palácios. Eu sei que estou entrando, meu Deus, em apartamentos que missionários jamais chegariam. Eu sei que estou entrando em residências de pessoas que têm tanto dinheiro, mas não têm um pinguinho de paz, um pinguinho de felicidade, um pinguinho de alegria. Porque dinheiro não traz alegria nem felicidade e elas estão ali com síndrome do pânico. Elas estão ali tremendo de medo. Elas estão ali vivendo a ignorância humana. Pai, eu te peço humildemente nesta hora que esta palavra foi anunciada, que estas pessoas que me ouvem agora, quer seja na favela, quer seja nos lugares onde nem casa se tem para morar, quer seja nas casas de barro lá do Nordeste, quer seja lá na África, onde for, Pai, no Oriente Médio talvez, na Índia, na China, onde tiver um ser humano que fale o idioma português, ou que talvez, por um milagre, ouça a minha voz agora, falando no próprio idioma do seu país, através desta magnífica internet que leva, Senhor, estas imagens a todo o planeta, todo o globo terráqueo. Ou talvez através da voz de um intérprete que me entenda e possa estar interpretando no idioma das pessoas que estão nesta sala me assistindo, me ouvindo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cure os doentes, arranque as dores, arranque, Senhor, as dores destes corpos físicos, Pai. Demonstra a tua piedade. Senhor, eu te peço por esta mulher que juntamente comigo clama para que o seu marido volte para casa. Sim, Pai, ela está dizendo, eu quero que ele volte. O meu casamento Satanás não pode destruir. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a todo espírito maligno, a toda a força maligna das trevas, a todo aquilo que não procede de ti, a toda a força do inferno, que este demônio saia da vida desse homem, desta mulher, que esse espírito de morte saia da vida desse homem, desta mulher, que esta pessoa seja liberta, sarada, curada, transformada, e que os demônios assassinos das trevas sejam manietados, amarrados e lançados no mais profundo abismo, de onde somente sairão por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dali para o lago de fogo. Deus de imensa bondade, tudo que falei e profetizei nesta noite, eu atribuo a glória a Ti. Todas as palavras emanadas de dentro do meu ser, eu atribuo a Ti, ao dom que Tu me deste, Pai. Porque sei que sem a Tua soberana unção, esse discurso será mais um discurso da sabedoria do homem. Mas sei que ele está ungido pelo Teu poder. Porque sei que as forças que me levantaram para que eu pudesse estar aqui não são minhas, e sim Suas, Senhor. Então as almas que as ouvirem, Pai, eu te peço humildemente, opera nos seus corações com o poder do Teu Espírito Santo, para que se convertam e tenham vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.